Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Natiele. Eu gostaria de dar continuidade em compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, em 2010, eu ainda estava namorando aquele rapaz e eu recebi um convite de um rapaz que era sueco, ele era sueco e morava na Suécia. E eu aceitei o convite, a gente conversava não muito, eu não falava inglês na época ainda. E depois que eu terminei o meu relacionamento com um rapaz que tocava em uma banda, como eu havia contado no primeiro vídeo, eu decidi excluir o perfil e mandei mensagem para as pessoas com quem eu me relacionava mais. E mandei uma mensagem para esse rapaz, né, que morava que é sueco, falando que eu ia excluir a minha conta e se quisesse manter contato, eu teria deixado o meu e-mail. Então eu excluí a conta, enfim, a vida seguiu. E depois de algum tempo ele me mandou um e-mail. E no começo não tinha muito assunto, era uma coisa meio superficial, mas a gente se comunicava todos os dias. E assim a gente foi criando uma relação, uma amizade. E depois ficou tudo bem mais natural. Então a gente conversava a respeito da família, a respeito do trabalho. Aí a gente começou a trocar presentes no aniversário. E assim foi até 2013. Em 2013, ele falou que ele tinha feito a reserva de de 2 passagens de ida e volta, né? Pra me visitar no Brasil. Só que nesse período eu ainda não tinha me convertido, eu tava no primeiro ano de faculdade. E com o meu complexo de inferioridade, eu tinha muito medo de conhecê-lo, na verdade. Eu pensava que ele pensava, ele vai vir pro Brasil e vai me conhecer e vai desencanar. Porque na verdade a gente tava tendo a gente tinha uma amizade, né, virtual, a gente se falava por Skype. Em 2012 eu comecei a fazer o curso de inglês, então a gente começou a se comunicar mais pelo Skype, mas tinha aquela ponta de interesse, né? Só que nenhum chegou a falar pro outro, então a, a gente foi vivendo a nossa vida e via no que ia dar. Então em 2013 ele falou que ia me visitar e eu tinha medo, não sei o que eu tinha, na verdade, eu achava que ele ia me achar feia. E falei pra ele que não, inventou uma desculpa, falei que eu tava muito atarefada com a universidade. Ele acabou desmarcando, cancelando as passagens e não foi. Então, a gente manteve contato. A gente manteve contato. Em 2014, eu me converti em julho, creio que foi em julho. Em 2014, eu me batizei e a partir daí as coisas começaram a mudar. Na verdade, antes do meu batizado, o Senhor já começou a operar na minha vida. E depois de 6 anos de amizade, o Marcos ele foi me visitar no Brasil pela primeira vez em 2015. Então a gente passou 15 dias juntos e aquilo que a gente sentia foi confirmado. Ele tinha interesse por mim, eu tinha interesse por ele. Então a gente decidiu ficar noivos, né? Isso aconteceu no aeroporto quando ele estava embarcando para voltar para Suécia. Ali a gente decidiu mesmo que em uma conversa, né? A gente estava resolvendo como iria ficar a nossa situação, porque são mais de 12 mil quilômetros de distância. Então, tinha que ser uma coisa bem resolvida, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil ter um relacionamento à distância. Mas a gente decidiu que a gente ia encarar o risco e assim fizemos. Em 2016, lá para maio, junho, em junho eu vendi meu carro.
Eu tava com bastante dívidas no cartão. E, e o carro, ele tava começando a dar muito problema, porque era um carro antigo, era carro 2001, e eu acabei vendendo o carro. E nesse meio tempo, ela me abençoou com o meu passaporte, porque o dinheiro não dava, era tantas dívidas do carro no cartão que o dinheiro nunca sobrava. E ela me abençoou, eu fiz o meu passaporte. E no meio de junho, em junho de 2016, o Marcos e a mãe dele me abençoaram com as passagens para vir para Suécia. Então eu vim pela primeira vez e logo de cara fiquei encantada com o país, porque a realidade é bem diferente da nossa no Brasil. Em relação à segurança, em relação à educação. Então eu falei, Senhor, eu gostaria muito de vir para constituir uma família nesse lugar. E conheci a família, super, super gente boa. Me trataram super bem, fui super bem recebida. E, e eu fiquei 15 dias aqui e depois retornei para o Brasil. Ele voltou pro Brasil para me ver em 2016, no fim de 2016. E a gente tinha dado entrada nos papéis do visto em março de 2016, mas perderam os nossos papéis. Então meio que a gente deixou pra lá, porque eu tava na época do TCC, tava muita correria e precisava fazer entrevista na embaixada, precisava levar documentos para traduzir, então a gente acabou deixando pra lá. Mas em 2016, antes dele ir pro Brasil, em setembro, a gente deu entrada novamente nos papéis. E depois saiu lá que o prazo para resposta era de mais ou menos uns 15 meses. Então eu falei assim, Senhor, amém, né? Vamos aguardar. E assim, eu sempre visitava o site da embaixada para ver como que tava o processo. E a gente aguardou. E depois que eu vendi o carro, eu comecei a visitar a igreja e aos cultos cada vez menos, até que chegou um momento que eu parei de vez. E em 2017, em fevereiro de 2017, de lá pra cá, a minha vida ficou muito conturbada, virou dos pés à cabeça. O Marcos tinha me dado um celular de presente de Natal em 2016. Eu tava com o mesmo celular há 5 anos, mais ou menos, e nada tinha acontecido. Quando eu ganhei outro celular, eu fui assaltada. Então eu tava voltando pra casa do dentista, as 5 casas para chegar na minha. Passou um carro por mim e eu, como nunca tinha acontecido comigo, pra mim era só um carro. Então fui seguir ouvindo lá a música e de repente o carro para do meu lado, abre a porta e sai de dentro um rapaz apontando uma arma. Pegou a bolsa, levou a bolsa que tava o celular, que tava um cartão do banco. E eu fui pra casa, né? Então a gente fica em estado de choque, né? A gente não tem como reagir. Eu não reagi, né? Não, porque a gente não sabe a índole da pessoa. Se tá fazendo aquilo, então a gente já fica meio suspeito. E a gente nunca. Não deve arriscar, né? Não vou verificar se a arma é de verdade ou não. Então eu entreguei a bolsa e fui pra casa, fiz o boletim de ocorrência e infelizmente nada foi feito, né? A gente sabe que, infelizmente, quando situações do tipo acontecem, a gente só vira um número na estatística. Então depois disso, nesse meio tempo, eu ia visitar o Marcos na metade do ano, comprei uma passagem no início de fevereiro, em 6 parcelas no cartão de uma tia minha. E comecei ia pagar a primeira parcela em março. Só que no trabalho a situação também não tava boa, tava tendo vários acontecimentos assim, bem desconfortáveis. Mas continuei indo para o trabalho, estava bem desanimada, tava bastante. Eu me sentia doente, tava cansada, desanimada. E
e começou a acontecer várias situações. Então, eu pensei, né? Como eu vou visitar o Marcos lá e ficar 3 meses, vou fazer um check-up antes. Então, fui ao médico, pedi o check-up, exame de sangue, fui ao ginecologista. E durante a consulta, né, do ginecologista, fiz o exame de preventivo. E lá a enfermeira falou: é, a gente vai colher o material e enviar lá pra análise e a gente entra em contato com você. Então tudo bem, né? Eu falei: tudo bem, não tem problema. Que não tinha sintomas nenhum, não tava sentindo nada, então só pra mim era só uma consulta de rotina. Fui ao médico, fiz o exame de sangue, fui buscar os resultados lá, apontou que eu tava com anemia. E eu tava me sentindo bem enfraquecida e tava com deficiência em várias vitaminas. Então eu tive que fazer o tratamento, comecei a tomar o remédio pra anemia. E dia 15 de março, depois de ter trabalhado o dia todo, eu fui chamada na sala da coordenação da escola onde eu trabalhava e me avisaram que eu tava sendo demitida. Então, eu tava pagando, eu ia começar a pagar a primeira prestação da minha passagem. Então eu falei: Senhor, e agora como vai ficar? Porque não tá no meu cartão. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro para pagar essas, essas faturas, né, que chegarão. Eram faturas altas. E aí eu não sabia o que eu ia fazer. E eu falei assim: ai, Senhor, fica nas tuas mãos. E eu conversando com uma aluna, que eu tinha contato pelo Facebook, ela me falou de um advogado para quem ela trabalhou um tempo. Eu entrei em contato com ele, expliquei a situação. Eu fui demitida sem os meus direitos, sem FGTS, nada disso. Então eu entrei com ação judicial para requerer um pouco do que me era devido. Então a minha, as minhas passagens eram para dia 2 de junho até setembro, mais ou menos. Entrei em contato com o advogado, levei a documentação necessária e ele conseguiu marcar a audiência para o dia 5 de junho, se eu não me engano. Aí eu falei para ele que eu não poderia, né, comparecer à audiência nesse dia, porque eu já estaria na Suécia, porque trocar passagem, cancelar passagem era uma burocracia, e eu já não tinha dinheiro nem para pagar as passagens que eu tinha comprado. E a gente sabe que quando você faz alguma alteração nas passagens, você tem que pagar os adicionais ou a diferença. Então ele falou que ia entrar em contato ia mandar um e-mail, ver se conseguisse alterar, né, trazer a audiência mais para maio. Então eu nesse meio tempo eu aguardei. Então eu um dia tava em casa, recebi uma ligação. Era uma enfermeira lá do posto onde eu fiz o preventivo. Ela falou que o meu exame deu alteração e que eu teria que fazer um exame mais específico. Eu já fiquei meio assim, balançada, porque se eu me recordo bem, eu sempre tive como eu diria, ansiedade de doenças, a tal conhecida hipocondria. Então, não que eu chegava a tomar remédios para isso, mas fazia vários autodiagnósticos. Então, eu já fiquei bem alerta. Assim, tudo bem, marcamos a colposcopia, esperei a data, né? Fui fazer o exame e apontou que eu tava com tava com lesões no colo do útero. Quando a médica acabou de fazer o exame, falou, né, que teria que fazer biópsia e mandar para a área oncológica. Nossa, quando ela me falou aquilo, eu já fiquei bem mal, porque eu já pensei, o inimigo já colocou no meu coração várias coisas, já caiu aquilo como um peso de uma sentença sobre mim. Aí ela falou que eu perguntei, né,
quanto tempo demoraria para chegar o resultado dos exames. Ela falou até 60 dias. Nisso eu já estaria na Suécia e quem abriria os meus exames seria minha mãe. Eu falei assim, Senhor, pedi ao Senhor que entrasse, né, com providência para que esses resultados chegassem antes de eu viajar, para que não caísse assim, que não fosse um peso nem para mim e nem para minha mãe que ficaria lá, né, sozinha com aquele resultado nas mãos. Então eu aguardei e dia 1º de março, eu fui fazer uma entrevista na embaixada, porque eu recebi um e-mail falando que era pra eu ir. E lá fiz a entrevista, perguntei pro entrevistador quanto tempo demoraria pra resposta. Ele falou que demoraria, dependia do caso, de quem pegasse o caso. Às vezes poderia demorar 3 meses, 15 meses, então era bem certo. E eu falei assim, Senhor, amém, vamos aguardar, né? No dia 6 de março, eu ainda estava no trabalho. Não, na verdade, 3 de março, eu recebi um e-mail falando que já tinha saído minha resposta da entrevista. Eu falei assim, Senhor, será que foi, né? Rejeitada porque a resposta foi tão rápida. Como era uma sexta-feira, eu não consegui ir na embaixada buscar os papéis. Então, aguardei até segunda-feira do dia 6. Fui lá, busquei a resposta do meu pedido do visto permanente e tinha sido aprovado. Então não precisaria voltar para o Brasil. Então eu ficaria na Suécia desde a metade do ano até vencer o meu visto e de lá, né, renovaria o visto. Aí depois das alterações do preventivo, depois da anemia, eu fiquei bem mais complexada com relação à saúde. Então eu tava durante o banho lá, apalpei do lado do abdômen e senti 2 caroços. Não sei se eram 2 caroços, na verdade. Então eu chamei minha mãe, falei, mãe, apalpa aqui e vê se você sente também, porque eu já tava tão complexada com essa questão da saúde que eu pensei que talvez fosse eu, né, imaginando coisa. Mas ela falou assim, não, Nachelle, eu tô sentindo. Marca médico, vai ver o que é isso, não pode se descuidar. E nisso eu já fiquei, né? Ai, já fiquei pensando que era uma doença bem grave. Então nisso, aquele ditado, né, que a gente ouve assim bem comumente, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Então voltei pra igreja, voltei e falei assim, Senhor, preciso me consertar, né? Voltei pra igreja, pedi pros pastores, pedi pros presbíteros me ungirem e uma amiga minha, ela me dava carona, porque eu tava sem carro, tava sem trabalhar, então não tinha dinheiro pro ônibus. Então ela me buscava e me levava em casa. E de lá eu voltei pra igreja, né? Mas o medo, ele é um dardo inflamado do maligno, né? Porque a gente crê que o Senhor pode fazer a obra, ele pode operar um milagre, mas a ansiedade, a dúvida, ela vem no nosso coração, né? Então, eu ainda tava com bastante medo. Eu acho que eu nunca intercedi, eu acho que eu nunca orei tanto quanto eu orei naquela época. E então eu fui para Minas Gerais. Eu fui visitar os meus parentes, né? Me despedi, o pessoal não sabia que eu viria pra morar. E uma conversa com meu tio, ele se converteu também há um tempo. Eu contei pra ele que os meus resultados dos exames tinham aparecido algumas células e lesões no colo do meu útero, que tinha sido mandado pra área oncológica. Então, ele orando por mim, ele profetizou que o Senhor tiraria de dentro de mim aquilo que não deveria estar lá. Eu recebi o que o meu tio falou. E eu tava no meu período menstrual. E quando eu fui ao banheiro trocar o absorvente,
Eu vi no vaso sanitário duas bolas, pareciam, não sei, carne, uma carne esbranquecida, não sei dizer. Então, no momento que eu vi aquilo, eu já pensei direto no que o meu tio falou. E aí eu fiquei mais aliviada. É, então, é, fui fazer a. Depois disso, eu fui fazer a. Eu continuei indo pra igreja, fui na audiência. A audiência foi super rápida, o meu advogado estava super seguro do que ele falou. E ali, né, o advogado disputando de um lado, o meu advogado disputando de outro. Eu saí com a causa ganha e com o dinheiro que eu recebi da empresa onde eu trabalhava, eu consegui pagar as minhas dívidas, consegui pagar, graças a Deus, as passagens que eu comprei no cartão da minha tia. E ainda sobrou um dinheiro para eu trazer, para quando eu viesse para eu trazer para Suécia. É, depois, depois de quase um mês de espera, os resultados da colposcopia saíram. E saíram antes de eu chegar, antes de eu viajar. E eu tava em casa, recebi um telefonema, era a enfermeira, falou assim, Natiele, eu tô ligando pra você pra falar que os seus exames, que o resultado dos seus exames saíram e que a gente vai ter que marcar uma consulta de urgência com a ginecologista pra vocês conversarem. Quando ela falou isso, eu falei assim, não era a notícia que eu queria receber, não era a notícia que eu tava esperando. Assim que eu desliguei o telefone, eu só coloquei o chinelo. O posto fica 4 ruas acima da minha, então eu corri as vielas rapidinho. Fui lá buscar o meu resultado do exame. E o Google, ele é uma ferramenta que nos abençoa, mas a gente tem que saber usar, né? Então nem cheguei em casa, eu já abri logo o exame para saber o que era. Tava lá cervicite crônica. Eu falei assim, senhor, esse nome aqui eu não gosto não, é um nome esquisito, nome feio. Eu já pensei que já fosse, né, algo... Aquilo que o senhor tinha operado na minha vida. Naquele momento eu cheguei a duvidar, falei assim, senhor, será que é, né, o que eu tô pensando? Cheguei em casa, falei assim, não vou conseguir esperar até a consulta com a ginecologista, vou ter que procurar no Google. Procurei no Google e mostrou lá que era uma inflamação do colo do útero, mas que não se relacionava a câncer. Então ali, nossa, eu consegui acalmar o meu coração e pedi perdão pro Senhor, né? Porque no meu coração eu tinha duvidado do que o Senhor tinha feito por mim. Então, depois disso, eu fui à igreja, contei o meu testemunho. Voltei na ginecologista, ela explicou o que era essa cervicite. Ela passou um tratamento, fiz o tratamento e amém. Chegou a data de voltar de vir para a Suécia. Eu não tinha, eu não tenho, na verdade eu não tenho ainda uma relação próxima com a minha irmã. Por algum motivo a gente brigou fazia um tempo já. A gente já estava sem se falar há bastante tempo, há não sei, uns 2 anos, 3 anos. E a gente morando na mesma casa, sem, assim, a presença de uma para outra era completamente insignificante. E desde a época da minha conversão, em 2014, isso foi para mim uma batalha espiritual muito grande. Liberar perdão e pedir perdão também. Então, naquele dia, no dia da minha viagem, de manhã, eu acordei. Decidi que eu ia escrever uma carta para ela. Eu escrevi a carta para ela pedindo perdão, falando que perdoava ela também por tudo que ela me causou e tudo que eu causei a ela, né? Escrevi uma carta para minha mãe, escrevi uma carta para minha tia e embarquei lá e amém. Falei, amanhã vou estar lá com o meu noivo, a gente vai procurar os papéis, né, para se casar e tudo mais. Só que acontece que o meu voo saiu 1 hora atrasada do Brasil, atrasado do Brasil. Então eu cheguei na minha conexão, em cima da hora, tava uma fila enorme na migração.
eu perdi o voo de conexão. Era pra eu ter chegado na Dinamarca às 19 horas, só que, como eu perdi a conexão, eu teria que ficar mais 4 horas esperando o próximo voo, que seria o último voo. Como eu fui assaltada, eu tava sem celular, então minha mãe me deu um celular antigo dela. Só que aqui já não funciona mais o 3G, era o 4G, e o celular não funcionava o 4G. Então eu não consegui me comunicar com ninguém, nem com a minha família, nem com o Marcos, o meu noivo. E fiquei na minha conexão lá já cansada, estava com fome, queria tomar banho, já fiquei bem chateada por conta da situação. Chegando lá, desembarquei na Dinamarca quase 11h e meia da noite. Tava esperando as minhas bagagens chegarem. E anunciaram meu nome anunciaram meu nome. Cheguei no balcão de informação, pediram para eu assinar um papel, porque minhas bagagens não tinham chegado com o meu voo. Eu questionei quando chegariam, né? Falaram que na outra segunda-feira, no meio da semana, alguma coisa assim. Falei assim, tudo bem, né? Como não tem outra opção, tudo bem. Nisso, o meu noivo, ele tava me esperando. Ele tava com os pais dele e como eu demorei bastante pra chegar, ele achou que eu tinha desistido da viagem e os pais dele falaram assim, vamos embora, porque ela não vai vir. Se ela chegar, ela mandou uma mensagem. E meu noivo falou que não, que ia ficar lá até o último voo chegar, e assim ele fez. E graças a Deus que ele fez, porque senão não sei como eu faria pra me comunicar com ele. Então a gente foi pro apartamento e eu aguardei as minhas malas, né? A companhia aérea me mandou uma mensagem falando que, como as minhas bagagens tinham sido extraviadas, eu podia fazer compras de itens básicos e depois eu seria reembolsada. Então a gente foi comprar algumas roupas, escova de dente, coisas que eu precisava. E aguardamos. Nisso, a minha sogra comentou com a amiga dela que tinham perdido as minhas malas. Então a filha dela, sem me conhecer, sem nunca ter assim, ouvido falar de mim, separou várias roupas e me deu. Então ali eu já vi o cuidado do Senhor, porque situações pequenas, mesmo que pareça que não tem significância, a gente sabe que é o tratar do Senhor, que é o cuidar do Senhor, né? Então eu esperei as malas e acharam uma delas, mas não eram as malas que estavam nos meus documentos. Eu tinha na minha mala o meu diploma e a minha habilitação. Falei, Senhor, preciso que achem essa mala, porque são documentos importantes. Aguardei 1 mês, 2 semanas. Depois de 1 mês, 2 semanas, recebi o e-mail, depois de vários telefonemas, vários e-mails. Recebi um e-mail falando que acharam a mala, mas nesse meio tempo a companhia aérea já tinha pagado o valor da bagagem perdida, que foi equivalente à minha passagem. Ou seja, o Senhor me abençoou de tal forma que as minhas passagens saíram de graça e ainda comprei várias roupas. Ganhei roupas novas, não só da menina que me abençoou, mas roupas que eu comprei enquanto não achava minhas malas. Então o Senhor fez ali, me abençoou grandemente. Depois disso, a gente marcou a data do casamento. Chegou a data do casamento. Meu sogro e minha sogra me abençoaram demais. Eles nos deram as alianças, eles fizeram a festa. Então eu falo pra uma amiga minha que a minha sogra tem sido na minha vida uma Noemi. Uma pessoa assim que tem me apoiado muito. Com a qual, se eu não tivesse ela, a minha adaptação aqui seria bem mais difícil. Então, depois do casamento, passaram algumas semanas, eu comecei a me sentir cansada, comecei a me sentir desanimada, meu cabelo começou a cair muito, eu comecei a sentir nódulos perto dos seios. Aí eu já falei assim, ai Senhor, vou procurar um médico. Corri pro médico, falei assim, olha, tá acontecendo isso e aquilo.
Fiz exame de sangue, porque eu tava fazendo tratamento ainda da anemia. E ela falou assim, olha, não tem nada, vamos investigar o que é. Mas fica sossegada que seus exames estão ok. E depois disso eu descobri que eu estava grávida. Então a minha gravidez, ela foi uma gravidez saudável. O meu primeiro trimestre ele foi bem difícil porque eu tava me adaptando aqui, tava sem vida social, não tinha amigos nenhum e eu tava sentindo bastante enjoo, foi bem puxado o primeiro semestre, o primeiro trimestre, desculpa, primeiro trimestre. Então eu comecei a ter bastante episódios depressivos, meu casamento começou a ficar balançado. Então eu falei assim, Senhor, nem casei direito, mal casei, já tô rumo ao divórcio. E, e a minha gravidez foi cheia de altos e baixos. Foi melhorar lá pro último trimestre, perto do bebê nascer. E nisso, meu marido, ele sempre foi muito compreensivo, ele sempre foi muito... me respeitou muito. Ele tem sido pra mim um alicerce, então o Senhor levantou pra mim uma pessoa que me honra. E, e depois disso, em abril, a minha filha nasceu. Eu tinha muito medo do parto. Eu não sei o motivo, mas eu tinha pra mim que se eu tivesse um filho, eu ia morrer no parto. Então, o Senhor também trabalhou nessa situação. Porque aqui o parto, eles optam muito pelo parto natural, parto normal. E eu não queria, porque eu tinha pra mim que eu não iria aguentar. Mas no fim da gravidez eu já tava tão cansada que o Senhor me deu forças e eu só queria que o bebê nascesse. E o bebê nasceu depois de 30 horas de trabalho de parto. Nasceu saudável, não aconteceu nada. E, e nisso o Senhor foi trabalhando. Em novembro do ano passado, na verdade em outubro, a gente queria comprar uma casa, porque ele morava num apartamento. Para duas pessoas era ok, mas com o bebê ficaria bem mais difícil, porque só tinha um quarto. E aqui, então a gente foi buscando casas, foi olhando casas, né? E nunca dava certo de comprar, porque aqui eu não sei explicar, eu não entendo, na verdade, muito bem como funciona esse sistema de compra de casas deles aqui. É como que se fosse um leilão. Então, a casa começa com um valor inicial, quem dá mais pela casa, fica com a casa. Então, sempre as casas que a gente via que nos interessava, elas saíam assim, do nosso orçamento. Eu tinha feito curso de sueco, mas como eu estava grávida, não conseguiria começar a trabalhar. Não conseguiria começar a fazer uma faculdade aqui, então ficaria tudo pro meu marido. Então a gente visitou uma casa que a gente gostou bastante, que tinha um tamanho perfeito para nós e para eu receber meus familiares. Só que no leilão da casa ficou assim muito acima do que a gente poderia arcar. Então eu falei assim: amém, vamos aquietar nosso coração, o Senhor vai preparar algo para nós. O meu marido, ele ainda não crê. Eu creio que o Senhor está trabalhando na obra. Então, ele ficou bem chateado. Eu tinha certeza que o Senhor ia preparar o melhor para nós e aquietei meu coração. Então, certo dia a gente estava em casa, ele recebeu uma ligação da mãe dele falando que o corretor ligou para ela e falou para ela que uma casa na mesma área que a gente tinha visto, a casa que a gente gostou bastante, tinha uma pessoa que queria vender a casa e se a gente tinha interesse de visitar, o comprador disse que não precisaria ir para leilão, que ele queria um valor X e se a gente aceitasse, que se fosse algo bem rápido, porque ele queria mudar rapidamente da casa, porque ele havia comprado outra. Então a gente poderia fechar negócio. Então, nossa, ali eu falei, Senhor, é obra sua mesmo, porque
como todo corretor, ele receberia uma porcentagem. E o dono da casa também receberia um valor bem mais alto do que ele estaria pedindo se ele deixasse a casa ir para o leilão. Mas o senhor trabalhou, ele tocou no coração do corretor, e o corretor foi honesto conosco, porque ele poderia ter falado não, eles não quiseram ver a casa e passar a casa para uma outra pessoa, mas ele não fez. Então a gente veio, visitou a casa, era a casa igualzinha que a gente tinha visitado anteriormente. E meu marido, nossa, ele já se alegrou todo, falou assim, ai, vamos dar entrada nos papéis. E como ele é o único que tá trabalhando ainda, aconteceu que o valor da casa, mesmo se a gente vendesse o apartamento, precisaria de empréstimo. Então, o salário do meu marido não permite ele pegar um empréstimo muito, muito grande. Então, o pai dele e a mãe dele nos abençoaram novamente, fizeram um empréstimo para nós e a gente conseguiu comprar a casa. Então, no fim das contas, quando o bebê nasceu, a gente já estava com a casa, todas as coisas foram preparadas e depois disso, durante esse tempo que eu estou aqui na Suécia, eu estou aqui há 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E eu comecei a frequentar uma igreja e parei. E depois disso, depois do Senhor ter me entregado todas essas vitórias, todas essas promessas que o Senhor tinha me feito, de ter a minha família, de ter alguém que me honra do meu lado. Diz a palavra do Senhor que a glória da primeira casa será maior do que. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, e assim tem sido na minha vida. Mesmo assim, eu deixei de frequentar a igreja. Eu comecei a viver um período de secura espiritual. Então, eu fazia minha oração, mas era uma oração que no meu coração eu sentia que ela não passava do teto. E engraçado que a gente percebe que como a gente relaxa, que a gente deixa de vigiar depois de uma grande vitória. E não tem que ser assim, né? Então depois disso, eu e meu marido, a gente começou a brigar bastante. Não brigar, discutir bastante, ter bastante desentendimento em casa, porque pai de primeira viagem, a gente não sabia como cuidar do bebê, não sabia como eu conseguiria trocar uma fralda sozinho, como eu vou fazer isso sem ela estar do meu lado, como eu vou fazer isso sem ele estar do meu lado. Então foi um período assim bem complicado para o nosso casamento. E eu sabia que eu tinha que tomar um posicionamento na minha vida espiritual. E eu comecei a frequentar outra igreja onde que o Senhor levantou para eu servir. Então, depois de uma grande vitória, a gente tem que continuar vigiantes, né? Vigilantes. Essa é a palavra certa. E é isso. Então, o Senhor, ele tem feito coisas assim que eu falo pro meu marido que eu não tenho motivos para não crer. Eu tenho vivido um milagre desde do útero da minha mãe. Porque tantas foram as profecias. Eu não nasceria, eu não teria as minhas pernas. E tantas coisas aconteceram e o Senhor foi cuidando de mim. O Senhor sempre esteve presente na minha vida, mesmo quando eu achava que não existia um Deus, e que se existisse um Deus, onde ele estava. Então, isso que eu tenho vivido. Ele está onde ele tem que estar, acima de todas as coisas, cuidando de nós em todo momento. E em toda situação que a gente acha que. E tem muita situação que a gente acha que o Senhor, assim, tá sendo injusto. O não do Senhor, ele. Ele vai além do nosso entendimento. A primeiro momento a gente acha que o Senhor tá sendo tirano.
ai, Senhor, tá tirando isso de mim, que Deus mais tirano é esse? Mas não, o Senhor, ele cuida de nós, assim como os pais, né? Eu, como mãe, eu entendo muito. Hoje eu aceito bem mais facilmente o não do Senhor, porque tem momentos que a gente tem que dizer não para os nossos filhos. A minha filha, ela só tem 5 meses, mas tem coisas que ela quer fazer que eu sei que ela vai machucar, que ela vai acabar se ferindo. Então, é ali que eu entro com o meu não. Então é isso que eu gostaria de compartilhar, é isso que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço quem teve a paciência para assistir o vídeo. Eu me desculpo pelos erros. Às vezes sai uma palavrinha ali que não deveria ter falado, por exemplo, vigiante. Eu creio que seja vigilante. Então é isso. Que o Senhor abençoe a todos e se cuidem. Fiquem com Deus.